Amores, tudo bem com vocês? Então tá, segunda-feira, braba, mas estamos que estamos. Vamos lá. Primeira aula do primeiro trimestre e nós vamos falar sobre as mudanças de estado físico na natureza, tá bom? Então vamos lá. Próximo slide. O objetivo dessa aula é conhecer as mudanças dos estados físicos da matéria. Segundo, identificar a influência da pressão e da temperatura exercida sobre a matéria. Olha que legal, vamos lá. Bom, aqui nós temos aqui os estados físicos da água, tá? Da matéria água. Então veja bem aqui, ó. Esses estados físicos, eles são definidos de acordo com a pressão exercida sobre eles e também a temperatura, ok? Então vamos ver aqui, ó. No estado gasoso, as partículas estão bem distante umas das outras. Por quê? Porque está no estado gasoso. No estado líquido, essas partículas, elas vão se aproximando mais. Olha aqui. Certo? Aqui, no estado sólido, as partículas estão bem próximas umas das outras. Que partículas são essas? São a partícula de água, tá? Então, nós temos duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, certo? Vamos para o próximo slide. Vamos lá, próximo slide. Só um minutinho. Muito bem. O próximo slide é este. Aqui nós vemos, olha só, no estado sólido as partículas estão juntas. No estado líquido as partículas estão querendo se distanciar. E no estado gasoso as partículas estão bem distante umas das outras, ok? Muito bem. Aqui. Nos corpos sólidos, as partículas que o constituem ficam muito próximas. Então, imagine o gelo. O gelo, a água no estado sólido. O gelo, as partículas estão próximas, por isso que ele fica sólido. No estado líquido, em geral, a matéria apresenta suas partículas mais afastadas umas das outras do que no estado sólido. É o caso da água, tá? Aqui é o exemplo da água. E o próximo está em condições ambientais, é o estado gasoso. A matéria apresenta suas partículas bem afastadas umas das outras, permitindo sua grande movimentação. Muito bem. Vamos ver agora um exercício. Sobre a matéria no estado líquido. É correto afirmar que as partículas que o constituem ficam muito próximas umas das outras? É falso ou verdadeiro? Fica próxima? Mas a partícula próxima uma das outras não é o estado sólido? Acho que é, né? Se for, então é falso. Vamos ver? Lá, não falei? É falso, porque as partículas próximas umas às outras é no estado sólido e não no líquido, certo? Muito bem. Próximo. Aqui nós vamos ter esse quadro. Eu quero que vocês copiem tudo isso, todo esse slide que tá aqui, eu quero que vocês copiem no caderno de vocês. Porque quando voltar na forma presencial, eu vou dar o meu, meu visto. Beleza? Então, vamos ver aqui. Aqui nós temos o estado sólido, tá? O estado líquido e o estado gasoso. Aqui, imagina vocês, eu vou dar o exemplo da água. A água no estado sólido, ela vai sofrer uma fusão. Imagina você pega o gelo, tá? Que está lá no congelador, você tira de lá e coloca numa vasilha e deixa
um pouquinho, o que vai acontecer? O gelo vai derreter. Esse processo que o gelo vai derreter é o processo chamado fusão. Aí, de líquido para gasoso, vai sofrer outro processo chamado vaporização. Ok, então vamos pegar esse líquido e vamos aquecer. Beleza? Quando a gente vai aquecer, ele vai formar umas gotículas, tá? E vai entrar em vaporização. Esse processo de líquido para gasoso chama vaporização. Outra, do gasoso para o líquido, tá em fumacinha, vapor, ele vai virar líquido. Então, ele vai sofrer o quê? Uma liquefação ou condensação. A liquefação é aquele caso à parte, tá? Que tá gasoso e vai formar o líquido. A condensação, na verdade, é o mesmo processo, é como se fosse uma precipitação, a chuva. Então, o que acontece? Há uma precipitação, então a nuvem se condensa e cai em forma de gotícula, isso se chama condensação. Depois, outro processo é o líquido para o sólido. Líquido para o sólido vai sofrer uma solidificação. Então, você pega a água e vai colocar no congelador e vai virar gelo, ok? Vamos para o próximo. Aqui, ó. Quero que vocês copiem tudo isso no caderno, ok? Fusão. O que é fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Tá até aqui, ó. Gelo vai virar líquido. Vaporização é a passagem do estado líquido para a fumacinha lá, ó. A chaleira lá, ó, tá? Sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso. Olha aqui, tá sólido e vai virar gasoso, fumacinha. Muito bem, vamos ver a próxima. Solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido, tá? Líquido e vai virar o sólido, que é o gelo. Liquefação ou condensação é o estado gasoso, fumacinha, para o estado líquido. Sublimação é a passagem do estado gasoso diretamente para o sólido. Olha que interessante. Ele não passa para o líquido, ele vai diretamente para o sólido, ok? Muito bem. Vamos ver agora. A temperatura de fusão é aquela em que ocorre a mudança do estado sólido para o líquido. Ó, sólido para o líquido. É a temperatura de fusão e equivale à temperatura de solidificação. A temperatura de fusão da água pura ao nível do mar é de 0 grau. Então, ela vai se congelar, tá? Olha lá, ó. Certo? Ela vai, aliás, ó, aquela que ocorre a mudança do sólido para o líquido. Ela vai descongelar, na verdade. Errei. Ok? Muito bem, vamos para o próximo. A temperatura de ebulição, essa é interessante, ela vai ferver. É aquela que ocorre a mudança do líquido para o gasoso e equivale à temperatura de condensação. A temperatura de ebulição da água pura ao nível do mar é de 100 graus. Quem nunca foi para a praia e queimou o arroz? Ou colocou água para ferver para fazer um café e deu uma saidinha rapidinha, achando que ia demorar para ferver e de repente, ó, ferveu rapidinho. Por quê? Porque a gente estava onde? Ao nível do mar. Por exemplo, aqui em Maringá nós estamos longe, tá? Então vamos fazer um desenho aqui, ó. Aqui é Maringá. Deixa eu fazer um desenho aqui. Aqui é Maringá. O nível do mar, ó, tá diferente, ó. Certo? Aqui, ó, exerce uma temperatura e uma pressão diferente daqui, do nível do mar, certo? E há uma diferença.
A água no nível do mar, ela vai ferver a 100 graus. Mas aqui em Maringá, a água vai ferver a 96 graus Celsius, ok? Muito bem, vamos lá para a próxima. Aqui, ó. Pressão atmosférica diminui à medida que aumenta a altitude. Olha aqui para você ver o que eu falei para vocês agora há pouco. Ó, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, peraí. Aqui, muito bem, vamos lá. Olha aqui, ó. Lá no Rio de Janeiro, a altitude é 0. Por quê? Porque lá já é mar, já tá no nível do mar. Lá em São Paulo, 760. Em Brasília, 1.200 de altitude. Olha o quanto que Brasília está no alto. A pressão atmosférica do Rio de Janeiro é 1 atm, que é a pressão, que é a atmosférica, tá? Em São Paulo, 0,92. Em Brasília, 0,86. Ok? Agora, olha a temperatura aproximada da ebulição da água. Olha lá, é o que nós falamos. No Rio de Janeiro, é 100 graus. A água vai ferver muito mais rápido. Em Brasília, 96. É o mesmo caso daqui e de Maringá e da praia. Ok? Então, veja bem. Isso aqui, ó, que tá falando, ó, pressão atmosférica diminui à medida que aumenta a altitude, certo? Olha só, aqui, ó, 100, 90, 96, 100, 98, 96, tá? Olha aqui, ó, também, deixa eu pegar a canetinha, olha aqui também, certo? Muito bem, vamos para o próximo. Um quiz. Identifique em qual das situações abaixo ocorreu o processo de sublimação. Sublimação. Lembra que eu falei do gelo? Vai direto para o vapor sem passar no líquido. Então vamos ver. Alternativa A. O suco congelou na geladeira. Ué, então, se ele congelou, é porque ele sofreu uma solidificação. A calçada secou depois da chuva. Choveu e evaporou rapidamente. Então, é um processo de vaporização. Então, nada a ver. O picolé derreteu. Picolé é gelo. Derreteu. Isso quer dizer o quê? Aconteceu uma fusão. Agora, olha a letra D. A naftalina desapareceu da gaveta. Naftalina, gente, é uma bolinha branca que coloca em roupas. Ela é branquinha, sabe? E ela, desapareceu. Então o que aconteceu aí? Uma sublimação. Correto seria D, ok? Será que tá certo? Ah, meu Deus. Ah lá, falei? Letra D. Muito bem. Outra. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase. Numa dessas mudanças, a água absorve o calor do Sol. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é o quê? A fusão, liquefação, evaporação ou solidificação? Bom, se ela subiu, o que será que aconteceu? Ela evaporou? Ela solidificou? Sofreu fusão? Sofreu liquefação? O que vocês acham que é? Evaporação, tá? Ela subiu, então ela se evaporou. Muito bem. E por hoje é só. Um beijo, fica com Deus.